boa noite. Começa agora pela Vesa TV, mais uma edição do programa ABC Com Entrevista. Como você sabe, o nosso encontro semanal para conhecermos a trajetória de sucesso de grandes personalidades do mercado de marketing, comunicação, live marketing, enfim, conhecer quem faz este mercado acontecer. E hoje um programa mais do que especial, porque eu recebo um casal que inspira, que eu admiro, que é parceiro, que são os papas do negócio, na minha opinião, na área de arquitetura cenográfica. Estou falando de Leila e Ricardo Bueno. Tudo bom, meus amigos? Tudo ótimo, Luciano. Tudo bem? Com uma introdução dessa, tudo maravilhoso. Falei bem, falei direitinho, Leila. Boa noite, pessoal. Então, olha, estou muito feliz de ter vocês aqui. Vocês sabem o quanto vocês são importantes para o mercado e para a gente. É uma alegria muito legal, viu? Obrigada. Bom, vamos começar do começo. Eu sempre começo o programa com uma pergunta que eu falo. Vamos começar do começo. Leila e Ricardo, apesar de eu saber um pouco da história, mas a nossa audiência ainda não conhece por inteiro, como tudo começou? Ai, que difícil, até porque tem a história de uma faixa, tem né? A história de uma faixa. Como começou isso aí, Ricardo? Começou jogando basquete, né? Na quadra de basquete, gatinhando juntos, praticamente. Esse ano a gente celebra 40 anos juntos, assim, de jornada. De namoro, de casamento, de sociedade, de parceria, né? De cumplicidade, né, amor? E tudo começou com uma faixa de aniversário que o Bueno fez, pintada à mão, para as pessoas que não sabem o que significa isso, a comunicação visual. Ela fazia arte na mão, literalmente, né? Literalmente, e essa foi uma técnica usada de forma comercial, né? Que era pintar com látex, num morim, num tecido. E no meu aniversário, o Bueno resolveu me dar um presente. Bom, e quase acabou tudo lá, né? Porque, imagina, né? Coloquei na frente da casa dela minha sogra e meu sogro. Minha sogra, né? Pra falar que é uma querida, quase morreu do coração, né? Que vergonha, ela ficou com vergonha. Mas essa faixa, ela foi muito significativa. Ela é um símbolo para nossa história. Você tem essa faixa ainda? Infelizmente, não. Mas eu tenho o texto na minha cabeça. Ainda tenho, né? Com uma carinha. Porque era coisa de enquadrar o negócio desse. Olha, né? eu tinha certeza que eu tinha essa faixa guardada. Eu tenho algumas tantas, porque eu recebi várias. Eu tenho umas 4 ou 5 guardadas com a pintura do Bueno. Mas essa desapareceu da minha vida. Mas a gente sabe tá na muito memória, bem né? o que estava escrito. Conta, qual amor, é, o que estava escrito. Qual é a frase? Tinha um casal, né? Assim, uma silhueta de um casal. Daí estava escrito assim: não andes na minha frente, posso não seguir-te. Não andes atrás de mim, posso não guiar-te. Andes ao meu lado e seja simplesmente minha namorada. Na época, não tinha né? como falar não, né, Leila? Acho que deu certo. Deu certo, né? Acho que deu certo. 40 anos depois. E você já pintava a faixa? Como começou isso, Bueno, de você pintar agora eu vou entregar agora. Não, bom, não muito. Ela foi fazer um curso em uma escola no ABC de manequim. Você era modelo, Leila? Era uma modelo, sim. Foi aquele período que todas as adolescentes faziam, né? Curso de manequim. Manequins de desfilar. Escola Oficina de Artes aqui de Santo André, na Dom Pedro. Então imagina, no colégio todas as meninas fizeram, né? Era muito legal. E obviamente, né, que eu ia junto levar ela, né, ali ficar, enfim, acompanhando, né? E como era uma escola, e daí atrás, assim, sempre tinha uma faixa colocada na parede que o pessoal dava aula, acho que durante o dia, e deixava à noite lá, né? Pro outro dia eu ficava olhando, nossa, bacana. Mas enfim, aquilo lá ficou gravado na cabeça. E daí chegou o aniversário. Daí eu falei, nossa, eu acho que eu sei o que eu vou dar de presente. Essa foi a grande ideia. Mas você já pintava, já desenhava? Não, desenhar. Sempre desenhava, sempre porque desenhou você muito desenha bem. demais, é impressionante. E a gente, inclusive, né, amor, a gente não se escrevia, não era palavras a nossa comunicação, não eram as palavras, eram os desenhos. As nossas trocas de cartas eram através de desenho. E até hoje ainda não são minhas palavras, né, meu amor? São ainda desenhos. É o que eu faço, só desenhos. E aí, vocês, obviamente, isso era uma arte, você viveu muito tempo disso, a empresa começou a partir disso, né, de fazer, vou chamar letreiros, Bueno Faixas começou, né, amor, o primeiro nome. Mas tem uma história ainda, você vê, é sempre um sonho, né, de um adolescente, né, que até os 16 anos praticamente,
não existia trabalho, né? Agora, daí tem uma história ainda, o pai dela como marceneiro, eu comecei a observar, o pai dela tinha, né, a marcenaria no fundo, né, um galpão, daí morava em cima e embaixo da casa tinha uma loja de imóveis, então o pai fabricava no fundo, colocava no showroom, daí vendia, daí ia almoçar em casa, voltava pro fundo e eu fiquei observando um dia, eu falei, nossa, será que isso é trabalho, né? Tipo, fundo de casa, na frente de casa, almoça e ficou naquele triângulo. Eu falei, nossa, eu acho que eu queria isso pra minha vida, mas fazer o quê, né? Eu não era marceneiro. Mas eu, sabe quando vem um desejo de fazer alguma coisa em casa? E daí juntou, né, essa ideia e da primeira faixa que eu fiz pra ela tal, e daí... Olha só como que gera uma vontade lá de dentro, né, da gente. E a primeira faixa foi assim, porém... Só para complementar, eu acho que o Bueno também teve a percepção de que eram coisas simples. Era um tecido que ele sabia onde acessar, era uma tinta látex que ele também entendeu de onde vinha, um pincel e um pouco de talento. Pouco não, né? Naquela época era muito talento, né? Então, mas pra você ver, sempre cada um dentro, você vê, isso que é bacana, eu acho que tá dentro de cada um ímpeto, né? Sim. De um desejo da vida. A Leila, né, assim, desde novinha, assim, ela sempre foi assim, essa liderança, né? E ela começou a trabalhar numa loja em Santo André, na área de vendas ali, de camisetas e tal. Nova também, tinha 15 anos na época. 15 para 16 anos. Bem nesse meio termo. E daí o proprietário da loja, nossa, quero fazer uns muros aqui na cidade para divulgar as camisetas. E ela escutando ali na loja, daí ela... Eu era vendedora dessa loja. Conheço alguém que pode fazer esse tipo. Você acredita? Mas ele nunca tinha feito nada profissionalmente. Nunca tinha feito isso. Tinha sido só esses exercícios ali, não era do ainda... amor. Ele chamava Evandro, né? Da Candy. E aí ele falou, olha, meu namorado, ele faz esses muros, ele sabe pintar. Vai Se você vendo. quiser, Me jogou eu falo pra ele vir conversar aqui com você. Mas é tão legal, a gente tem contado muito essa história, porque a gente tá celebrando os 30 anos. Né? É por isso que eu chamei vocês. A gente tá revivendo essa história, Lu, não que a gente não lembre dela, o tempo todo a gente fala dela, né, meu amor? Mas a gente vai percebendo as sinapses que vão acontecendo. E você sabe que eu tô num período de muita reflexão das minhas sinapses, junto com todo esse momento. Eu já estava no ensino médio, na Escola Técnica Júlio de Mesquita, e era desenho arquitetônico. O Bueno também já queria permear, ele estava na ET Jorge Street. Então, assim, o desenho já permeava a nossa vida, a arquitetura já permeava. Estava meio que... Né, estava no nosso DNA, sabe? Vocês, se né? expressar através do desenho, comunicar através do desenho. Eu gostava também de me comunicar, fui escolher vendas. Eu acho que, assim, a gente foi sentindo muita liberdade. Eu acho que essa inocência da juventude, e parece que as coisas eram mais leves, a gente se jogava mais, né, amor? Sim. A gente não tinha tanto medo. Eu falo sempre disso. A nossa sorte é não saber exatamente as preocupações que as coisas podem gerar na nossa vida, né? É muito legal. Bom, e aí... ela nata... Vendedora nata. Vendedor, já te vendeu ali. Ela o primeiro trabalho, já fez o primeiro... Ela é representante até hoje, né? Isso é uma das sinapses que eu queria dizer, nossa... né, amor? A gente não tinha se dado conta que ali, o Bueno recentemente falou, amor, você já estava me vendendo desde aquela época. O primeiro job você já vendeu. Nossa, é mesmo, né? Eu não tinha me dado conta que eu já estava ali mostrando para alguém o talento e o que o Bueno era capaz de fazer. Até hoje a gente faz isso. E o legal, assim, só para o pessoal que está em casa, eles estão completando 30 anos. E tem uma coisa que eu acho que é muito legal, que eles fizeram um documentário que apresentaram pra gente, que tem toda essa história em mais detalhes, porque chega um ponto que você começa a contratar mais gente, né, pra fazer um monte de faixa, não é? Porque começa a ter essa demanda. E é engraçado pra você que talvez, né, mais jovem da era digital, mas como as faixas e os muros eram mídias importantes, né, naquele momento, né? Ele acho que ele antecedeu os outdoors, né? Sim. Outdoors, eu não lembro da existência de outdoor pintado à mão. Eu não sei se existiu, ou se ele já era uma impressão. Eu lembro que era parecido com o Lambi Lambi. Lambi Lambi, né? Era no papel, mas eu não sei na história, posso
posso até estar enganada se existiu e ele pintado à mão. Mas então as faixas antecederam aos outdoors e os muros, inclusive, porque se reservava vários muros de terrenos vazios, pintava-se de branco, de cal e vinha fazendo a propaganda. Era muito usado. Era uma comunicação do ABC, vai. Não, mas funcionava muito, é isso que eu quero dizer. Era o ABC com, vamos falar assim, né? E aí você começou a produzir faixas, como que a gente chega na cenografia? Vamos. Nossa. Eu sei que pra deve resumir, ter uns. né? Não, tem um papo. Podemos contar um pouco desse papo, a gente tem 1 hora de programa. Mas como que chega, então, nessa parte da cenografia? Ô Lu, eu acho que vale a pena a gente contar aqui para as pessoas que o Bueno, apesar dele ser um artista, ele tem um viés diferente dos artistas. Ele tem um viés de empreendedor. Muito legal. Então, isso. ele sempre teve muito esse viés, essa visão de entender, poxa, aqui eu posso fazer negócio, aqui eu posso ganhar dinheiro. Então, a partir do ponto da faixa, quando ele entendeu que aquilo era um instrumento, né, de ganho e de viver disso, ele transformou isso num produto. E ele saía de porta em porta lá na Visconde de Inhaúma, nas lojas, que é uma rua totalmente comercial. Você não quer uma faixa dessa para alguma celebração? Eu estou fazendo para o Natal. E já levou um modelo pintado de faixa com Papai Noel, outro modelo pintado com uma árvore de Natal. E a pessoa podia fazer a escolha pelos modelos e a quantidade. E muito ele foi fazendo disso. Quando ele pensou nisso, ele já estava pensando numa linha de produção. No momento que ele passou numa linha de produção, eu estou resumindo, porque, Sim. Claro, ele pintava a faixa de dia e ia instalar a faixa à noite. Minha mãe emprestava o carro. Então, vamos lá, os detalhes. Essa história desse carro foi contada muito uns boa. detalhes, né? Tipo, eu peguei emprestado. Não tinha telefone, não tinha carro, não tinha escada, não tinha nada, só tinha o corpinho. E a vontade de fazer E a vontade, É. esse que é o ponto. E daí, obviamente, né, a minha sogra, a gente fala minha sogra porque ela é muito cômica, né? Minha sogra é muito gente boa. E meu sogro também, mas meu sogro, né, é ali, era do negócio já. Mas daí o carro, pode emprestar só à noite. Ela emprestava, então era da meia-noite às 6 da manhã. Era uma Brasília branca. Daí a gente já usava. E o telefone. Põe o REC, né, amor? Põe o REC para poder pôr a escada na brazoca da minha mãe. E o telefone, eu posso usar o número da senhora? Pode. Mas só que, mais um favor, a senhora pode pegar os recados para mim? Minha secretária. Isso porque ela é a sogra, hein? Daí ela pegava, vai vendo, a gente fez aqueles papelzinho rosinha, verdinho ainda, que era o sulfite, né, tal, na gráfica, mandamos, offset e tal. E daí caía, ela pegava um recado, ia até em casa, que era, uns 1.000 metros mais ou menos, levava pra mim, vai vendo, que sogra que faz isso, né? Olha, essa pessoa ligou e tal. Mãe. E daí assim que começou. Foi bem Até assim. o ponto que ela recebeu um telefonema que a moça queria escrever em inglês. Aí ela falou, ela tentou, não, em inglês eu não vou conseguir. Isso foi demais. Você me dá seu telefone que ele entre em contato. Mas foi muito legal, porque a gente teve o apoio total da família. Eu não trabalhava com Bueno nessa época, mas a gente estava ali todo mundo permeando, Sim. né? Você era vendedora só, é o mais importante, E né? os pais do Bueno, Lu, quando ele decidiu pedir a demissão das Casas Bahia, que ele já tinha conseguido emprego nas Casas Bahia, para fazer isso, foi um impacto. O impacto, né? Eu fico imaginando, nossa. Impacto, né? Com 18 anos, ele tinha 18 anos já, né? Nesse período, de 17 para 18, né, amor? E aí ele estava até prestando tiro. Enfim, eu preciso resumir, senão 1 hora não vai ser suficiente. Mas aí, os pais dele, apesar do susto e da pequena rejeição nesse primeiro momento, né? Vai largar uma empresa, vai largar a área de CPD, né? Eu tava no CPD, era líder já no CPD. Tá encaminhado já. Já estava encaminhado. Minha mãe... já estava com a cesta básica garantida. Isso. Daí minha mãe falou assim pra mim, ela me encarou, falou... Assim, eu entendi o recado. Você com 17 anos, na flor da idade, na flor da vaidade, eu entendi no olhar dela. Ela falou assim, você não vai aguentar andar de shortinhos e pintado na rua. Daí eu parei bem assim, olhei pra ela, mas eu entendi, era uma dor da mãe. Mas eu falei, pode deixar, mãe, eu entendi o recado. Mas eu vou suportar, eu vou aguentar. Vai aguentar. Porque ela falou, não, você não vai aguentar.
né? Tipo, ela tentou ainda me Persuadir, levar né, pro outro amor? lado. Mas é demais. Além disso, É. ela entendeu o que ele queria, ele não ia voltar, porque ele não volta atrás mesmo. O Bueno, quando ele quer uma coisa, ele vai, e ele vai mesmo. E ela abriu, ela e o seu Dito, né? Tanto a dona Cleide quanto o seu Dito, 2 estrelinhas que a gente tem muitas saudades, eles abriram a porta da casa. Falaram, então vem pra dentro, vem fazer aqui. O quintal virou oficina de pintura, depois ela... Daí chovia no Chovia. quintal. Daí o que meu pai fez? A casa era quarto, sala e cozinha, né? Morava eu, meu pai e meus 2 irmãos. Meu pai limpou a sala inteira. Vai vendo, que pai que faz isso? Deixou eu colocar o estaleiro dentro da sala, ele e minha mãe, pra me pintar na sala de casa. Não. É o que São eu umas A coisas... parede da sala era toda pintada de faixa, né? Porque o umas Morinho, coisas assim apesar que- de não estar Sim. sempre grudada, né, amor? Às vezes É. ela escapava, então isso tem que ser contado. Porque às É, vezes eu acho isso fantástico. o talento tá na pessoa, né? Às vezes o que ela não tem é a motivação, o Um incentivo. Não, apoio. e quando você tem esse apoio da família, acho que faz uma total diferença para essa trajetória, né, de Isso. sucesso. E eu percebi muito no documentário que vocês queriam trazer isso, né, para contar essa história dos 30 É, porque é um anos, né? apoio, Lu, intangível, né? Então, As pessoas acham não é que o apoio dinheiro, financeiro, não tem não é financeiro, isso, não né? precisa ser financeiro, isso não é desculpa, né? Mas o apoio, acreditar que ali é um caminho, isso é valiosíssimo, Lu. Essa é a melhor parte de contar a nossa história, é falar dos nossos pais. E 30 anos é legal, né, que você falou relembrar, Nossa, reviver tudo isso, é- tudo que vocês... Pode falar. E por muito tempo, assim, às vezes as pessoas ainda mais pra frente perguntavam, né? Nossa, qual o segredo do sucesso? Eu parava, pensava, eu falava, como que eu vou explicar? Eu ia falar assim pra ele, você tem família, você tem pai, tem mãe, tem sogra e sogro? Ele não ia entender que esse foi o segredo, o fiel e o verdadeiro segredo, esse base, apoio, né, o a base, alicerce para o poder alicerce. construir tudo isso, É né? isso mesmo. E como que isso... Bom, você foi evoluindo, mas vocês chegam na área de eventos como? Aí a gente começou, a gente não, Bueno, mas já estou incorporada, porque desde que a gente casou eu trabalho junto com ele, mas quando o Bueno percebeu que dava pra fazer uma linha de produção, ele precisava de braços, né? Voltando àquele momento da linha de produção. Depois de muito tempo, ele começou a trazer letristas, porque ele começou a vender... Chamado de letristas. Letristas, olha que legal isso. O Bueno chegou a ter aproximadamente uns 15 letristas trabalhando 15? em produção. É. Mas era uma coisa mágica, assim. Não, imagino, devia ser um... né? Aí, claro, teve linha de produção, foi aumentando o espaço, o Bueno acabou desocupando uma área que tinha no fundo da casa do pai dele, demoliu, fez uma oficina, depois pegou um terreno ao lado, e aí... Não tem problema, toca o Desculpa, barco aqui, eu nem, imagina. eu nem desliguei. Desliga pra mim, Bu, por favor. Eu achei que eu tivesse colocado no... Tem Desculpa, problema, pessoal. vamos lá. E aí, Lu, quando o Bueno percebeu que era uma possibilidade ser empresa, claro que ele se focou na tecnologia. Da época. Da né? época Isso pra que eu falo. comunicação Quando a gente fala visual. tecnologia, é legal você falar, Assim, né? não, eu já tô indo para uma parte, depois dele começar a fazer com linha de produção, ter muitos Sim. letristas, tudo manual, claro que ele ficou atento ao que o mercado da comunicação visual estava em evolução em tecnologia. E vieram as plotters, então eu tô dando um pulão, tá? Pra Tá. gente dar uma resumida. Vieram as plotters de recorte, que é aquela que cortava o vinil, você transferia, fazia... passava para máscara, adesivava, né, amor? Que continuou na comunicação visual. Depois veio as plotters de impressão digital. Mas tem um detalhe aí muito curioso. Aí que a quando você gente- fala disso, são os banners, aquelas coisas, aí né? a gente teve que fazer a migração. Quer falar que parte é essa Não, que você então, vai falar? não, é um detalhe curioso assim, porque ainda tinha um desafio. Só pra ter uma ideia, só um detalhe assim, né? Igual tem o meu irmão Renato e tem o Anderson, que é o nosso pessoal de 3D, que tá há 30 anos com a gente, né? Os dois estudavam na área de tecnologia, vamos falar assim, no Joy Street TI, ainda. alguma coisa de TI eles faziam. E tinha uma vizinha nossa que ela viajava pro Paraguai, e um dia ela voltou do Paraguai, ela trazia um tênis pra gente, um negócio e tal. Falou, Bueno, eu vi um negócio lá que eu não sei o que é, parece uma televisão. Meu, sabe o que era? Era um 286. Nossa, Não era nem computador. 286 ainda, era Do um antes do Paraguai. 286. Falou, é um negócio que tem uma máquina de escrever com uma TV. Eu falei, meu, que é isso? Traz que a gente vai ver. Mas nem sabia o que era, nem se fosse É verdade, o que isso foi era bem aquilo. antes. Meu, não, imagina. E daí o meu irmão, né? E que tá até hoje com a Sim. gente na tecnologia, o Anderson, descobrindo o que era tudo. Foi o primeiro computador
né, pessoal que estava vindo ainda do Paraguai. Para fazer layout em Corel, né, para tentar primeiro fazer os desenhos. Então foi muito. Então eu acho que a tecnologia começou aí. Por quê? Verdade. Porque a gente sentiu firmeza que a gente tinha um apoio agora também na área da tecnologia que era. E mesmo as plotters eram uma tecnologia avançada para a época, elas vieram né? depois, então, isso mas veio bem depois. Falando de confiança de novo, é que a gente sabia que a gente podia trazer um equipamento que a gente teria esse respaldo, né? O meu irmão, o Anderson, tudo para instalar as coisas. Então, aí que a gente começou a migrar ainda que começou a chegar as coisas, né? A gente era meio doidinho também, viu, Lu? Eu sempre falo que a gente era bem maluquinho, porque... Aí nós casamos, isso foi em 1996 e já estava muito envolvido com a questão da comunicação visual, com a parte mais digital. Sim. E a gente também começou a se aventurar para ir em feiras lá nos Estados Unidos. A gente nem sabia falar inglês, mal sabia o que ia fazer lá, mas a gente já sabia, era lá que estava a fonte, o berço da tecnologia, onde tudo estava acontecendo. Como a gente tinha feito nossa lua de mel fora, foi a primeira vez que a gente foi para fora, a gente foi para Disney, e a gente ficou muito encantado com tudo que a gente viu. Eu falo, Disney é um MBA em evento, em cenografia, em tudo. E nesse momento, a gente foi muito impactado pela comunicação visual de uma forma muito diferente. Até então, era tudo muito bidimensional, ou pintado à mão, ou adesivado. A nossa experiência com os parques e tudo que a gente vivenciou em 1996, pay attention, né, amor? Mas já era tudo muito diferente, era muito tridimensional. Isso mudou talvez a visão de vocês das coisas. Nossa visão, quando a gente viu que uma placa de comunicação visual, que aqui a gente estava acostumado a fazer uma coisa bidimensional, lá eles iam fazendo camadas de composições de cores, de elementos, de sobreposição. Uma placa com um Mickey falando que era para ir para o banheiro, você falava, não acredito que isso é uma placa. Era um pequeno cenário que sinalizava para onde ir. Entende? Então, hoje a gente percebe o quanto os nossos matches com a cenografia já foram em outros pontos lá atrás, mas a gente nem sabia da existência da cenografia, Lu. Nem imaginava, né, amor? Mas o que eu acho que é legal, assim, de vocês é a visão que vocês tiveram olhar para isso. É isso aí. Né? Porque muita gente vai para lá para se divertir, para se encantar e que tá tudo certo. E tá tudo bem. Não, tá tudo bem, mas vocês tiveram esse olhar diferente, né? Você vai olhar para uma placa de sinalização do Mickey e olha onde você foi pensar e você foi ver. Isso pra gente foi forte. Bom, a gente vai para um rápido intervalo comercial. Tá um papo de manhã, teria que ser um papo de 2 horas, mas a gente vai para um rápido intervalo comercial e a gente volta com a ABC Com Entrevista. A partir de uma ideia, muitas coisas acontecem. No mercado publicitário, isso é matéria-prima. Profissionais manuseiam ideias toda hora. Seja uma peça publicitária, um conceito, desenvolvimento de um programa para televisão, rádio, digital, etc. Porém, essa ideia pode ser compartilhada, utilizada por outra pessoa sem o seu conhecimento, às vezes de forma imediata ou até no decorrer do tempo. Proteja sua ideia com a Entidade Depositária APP. Entidade Depositária APP. A proteção da sua ideia.
Estamos de volta com a ABC Com Entrevista neste papo maravilhoso. Eu adoro entrevistar vocês. É uma entrevista mais gostosa que tem. Falar com a com os buenos, a Leila e o Ricardo. Bom, a gente estava até o final do primeiro bloco nessa parte da Disney que mudou a cabeça de vocês. E aí vocês trouxeram isso para cá e já começaram a pensar em eventos, cenografia. Como foi esse caminho? Não foi assim, né? Demorou um pouco, demorou bem, né? A gente começou, teve muita coisa aconteceu, mas o Bueno um dia estava pintando o muro de uma loja lá em São Caetano, na Avenida Goiás. Ainda pintava à mão, né, Bu? A gente fez uma introdução ao evento através desse primeiro contato que pararam, foi o Ivo, da Prisma, hoje o nosso querido Ivo, da Prisma Eventos, que faz a parte de tecnologia, audiovisual, que também é aqui do ABC. Aliás, ele é muito legal para você falar com ele. Vamos contar falar a história com ele. dele. Ele tem uma história impressionante junto com a Sunshine. Ele parou, viu o Bueno desenhando ali na Destaque, na Goiás, ele parou e falou, você faz um banner de 5 por 8? Era uma coisa gigante. Eu estou precisando. E o Bueno, muito doido, falou, faço. Tudo bem. Eu vou resumir, tá, amor? Quando o Bueno se deu conta do que era para ser feito, era fazer uma reprodução de um personagem da Nestlé, que era o Nesquik, aquele coelhinho, para poder colocar no PA. O PA são aquelas caixas acústicas no palco, na lateral, para colocar na frente dos PAs para um show da Xuxa. Na Argentina. Na Argentina. Então, olha o que veio essa paradinha básica ali. Nesse momento, foi onde o Bueno começou a ter contato com os palcos, mas era show. Eram os shows business da vida, né? Porque já começou a entrar patrocinador. E aí, essa tela de PA, o Bueno virou um especialista. Então, quando se precisava de merchandising na frente de PA, chamava-se o Bueno com as telas ortofônicas. Então, Telas ortofônicas. Telas Olha quanta ortofônicas. coisa legal para aprender. Tela ortofônica pintada à mão, Lu. E por muitos anos, o Bueno era o fornecedor oficial, porque foi aprovado o tecido que ele escolheu, a forma como ele pensou em pintar, o material e como ele fazia essa reprodução das marcas. A partir daí foi o primeiro contato com o show e ainda assim, né, isso ainda era manual, você viu que tem um gap aí na minha história, mas era manual ainda. Quando vieram as máquinas de impressão digital, já era um pouco mais comum as telas de PAs ortofônicas, porque fazia impressão digital na tela de Sanete, que era uma tela toda furadinha, que também cumpria a função do ortofônico. Porém, esse contato do palco, depois que esses shows estradeiros começaram a diminuir, começaram a parar um pouco de fazer esses shows de estrada, que eram Xuxa, a leva toda dos sertanejos, né? Fazia PA para todos. Eles começaram a ir para as casas de show, e as casas de shows começaram a pedir também material para a gente, começou a pedir coisas para pôr dentro do palco. Até aí tudo bem, foi adaptado à tela ortofônica, né, amor? Isso. Num determinado momento, as casas de shows começaram a receber demanda para evento corporativo, que não se fazia evento corporativo em casas de shows. Na época era o Olímpia, Tom Brasil, Via Funchal. Credit Card Hall. E as casas começaram a falar pro Bueno, tem um cara aí que faz uns banners, faz a logomarca da tua empresa e põe no fundo. Nesse momento, a gente começou a ocupar os palcos das casas cenográficas, das casas de shows e entender que a gente estava fazendo uma intervenção cenográfica, mas a gente entendeu isso muito depois. A gente não imaginava. Ainda era comunicação visual dentro da boca de cena. Né? Então, aí a gente, não, mas ocupa a lateral, cada cliente E vocês começou... precursores no Brasil nisso, com certeza, com toda né? certeza. Para o evento corporativo, a gente foi um dos primeiros, aí, os dinossauros. Porque foi essa transição, né? Do hold, né? Para dentro da casa de show e envolvendo né, empresas com artistas, né? Essa mescla, eles encontraram. E daí foi onde começou, a gente começou juntos, né? As casas de shows começaram a indicar a gente para os eventos corporativos. Que aí começa... Tem até uma foto da Leila, o Vitão, que tem de fundo uma cenografia. Eu só coloquei... Não, eu nem sei qual stand é. Eu peguei porque é uma foto que eu achei bacana. Porque começa a retratar isso assim, né? De vocês com os espaços e as formas, legal. Né? E as coisas orgânicas que o Bueno sempre gosta de montar. E eu acho isso muito legal, porque
uma visão diferente, né? Quando vocês olham para o ambiente de uma forma diferente, né? E vocês chegam aos 30 anos e vocês fizeram uma coisa que eu achei fantástico, que foi pensar num documentário para contar a história de vocês. Foi demais isso. Foi demais. Eu queria falar um palavrão, mas me contive. Mas pode falar. Foi muito foda o documentário, não foi, Lu? E a gente vai ver aqui o making off que passaram. Ô, Vitão, solta o making off pra gente ver. A gente não pode, obviamente, passar o documentário inteiro, mas a gente vai ver o making off. Solta aí pra gente ver. aí, meus amigos? É de tirar o fôlego, né? Cada vez que eu vejo, deixa eu me segurar. Eu fico tão emocionada, Lu. Mas é pra se emocionar, né? Grila, porque é muito privilégio nosso a gente ter conseguido realizar esse sonho, né, amor? De contar a nossa história desse jeito, com essa equipe da Cactus, que eles foram, assim... primorosos, né? Cirúrgicos, primorosos, dedicados, delicados, sensíveis, esse roteiro que o Lucas escreveu. Olha... Ai, gente, eu tô me recompondo, porque é muito lindo, é muito lindo. E marcante, né? Porque eu falo, vocês deixaram um legado para a história da cenografia com o documentário de verdade, vocês. Até a gente você tá emocionado. Não é, porque é muito lindo, né, a gente, de alguma forma, faz parte disso. Eu lembro que quando eu abri minha primeira agência em 96... eu fazia banner na Bueno. É verdade. A gente lembra. A gente lembra. Entendeu? Sabe, assim, é uma coisa de a gente acompanhar uma trajetória e assim, e ver os trabalhos que vocês fizeram para HSM, para Fórum E-Commerce, para Brasil Promotion, que são, assim... icônicos, né? Para a área, para o mercado de cenografia. É uma E eu achei fantástico. Quem teve a ideia do documentário? Foi uma coisa que vocês sentaram um dia comendo pizza e falaram, vamos fazer um documentário? Não, a Lê, ela é sonhadora, assim, o documentário realmente
foi da cabeça dela, dessas inspirações, documentários, viagens, tudo. É um sonho, né? De sempre, né? Da sua vida, eu acho né, que amor? eu tenho esse gás, assim, esse desejo de... Eu tenho uma... Eu falei esses dias pro Bueno, todo mundo... O mundo todo, eu tô falando de todo mundo, é todo mundo mesmo, eu não tô sendo generalista. Teria o direito de estar no lugar que quisesse a qualquer hora, né? Eu acho muito pouco a gente não conseguir viajar para o mundo. Eu acho que todo mundo tinha que conhecer o mundo inteiro. Então, eu sempre tive muito esse desejo, sem fronteiras, né? E isso a gente vai... Quando a gente viaja, é uma coisa que eu faço questão, falo pro Bueno, né? E ele topou isso comigo, né? Minha vida é viajar, eu faço o que for para poder viajar. É muita inspiração, é muita inspiração. E aí, poder contar essa trajetória do Bueno... A gente chegou a pensar em fazer um novo institucional, um novo vídeo institucional da Bueno que contasse os 30 anos. Mas o Lucas, da Cactus, eu acho que foi mais o Lucas com o Denis, eles falaram, vamos contar essa história de um jeito legal, vamos sim escrever isso. Em algum momento ele falou, vamos fazer um documentário. Essa ideia não saiu só da minha cabeça, né, meu amor? Sim. Mas o institucional esse migrou, né? desejo de ver as coisas que o Bueno tá falando, eu gosto de ver, o Bueno topa e assim sucessivamente, um topa a coisa do outro, né? Mas quando ele falou, vamos contar essa história de um jeito que as pessoas possam perceber de onde vocês saíram e aonde vocês chegaram. Não que a gente tivesse, nossa... Essa história de... Não é pretensão de falar de sucesso. Sucesso é uma coisa muito instável aí. Mas, assim, mostrar o que é possível. Porque quantas histórias não são assim, Lu? A sua história... A inspiração. Na verdade, eu acho que esse documentário serviu, assim como a gente está contando inicialmente a história, Lu, para você, aqui, para mostrar para qualquer pessoa que é possível. Eu acho que o documentário foi isso, né? É possível você conseguir algo na sua vida, né? E da onde foi, né? Assim, de onde começou. E para quem não pôde assistir o documentário ainda, o que vocês passaram na época de pandemia, né? E isso a gente achou importante contar, Lu. Porque a gente sofreu com isso demais, né? E é muito relevante porque essa relação que a gente tem hoje, né, com as redes sociais e com tudo, esse exagero de mostrar sempre só o sucesso, só o que é bonito, só o que é legal, a gente andou muito por esse caminho, mostrando as fotos dos projetos prontos. A gente agora passa a mostrar o processo. A gente quer mostrar os desenhos do Bueno, a gente quer mostrar onde a gente errou. Muito por conta da pandemia, porque a gente se ferrou. Né? Pra não falar outra coisa. Pra não falar outra coisa. Derreteu, né? A empresa derreteu, né? O negócio derreteu. Quem era de eventos viu tudo cair por água abaixo e a gente teve um período de superação, mas uma superação psicológica, emocional, que foi a melhor de todas, que foi quando a gente realmente fez a nossa vida interna ali dentro da nossa casa virar de ponta cabeça e a gente começou a fazer pizza para vender no condomínio para pagar as contas, né? E isso é inconcebível e ninguém conta essa história. Porque assim, é só ver o sucesso, os perrengues, o que vê, né? Contar, ninguém vê, né? Ninguém vê, e é porque as pessoas não querem mostrar. Por N motivos, e a gente respeita. Nem deixa, mas foi uma delícia também. A gente curtiu gente muito, né, amor? O importante é se divertir no processo. No percurso. No processo. E quando a Eu só preciso experimentar a pizza do Bueno, que eu ainda não comi a pizza do Bueno. Não comi a pizza do Bueno ainda. Tenho que, cobrança no ar. No ar. Registrar. Mas assim, eu acho que é importante isso, né? Porque mostrar isso é um orgulho da história, né? Não é ter vergonha da história, é um orgulho da história. É isso. E a gente tem muito orgulho do que a gente passou e tem muito orgulho de hoje ter documentado isso através do documentário. E a gente conta esse episódio, né, do documentário. E os meninos foram muito bons, né? Ah, eles são demais. Olha, e olhando tudo isso, meu saudade, vontade de agarrar eles, beijar, que saudade dos meninos. Olha, bom, a gente vai fazer mais um intervalo, a gente vai chegar pro último bloco, a gente vai falar ainda um pouco de prêmio, vai falar de Bueno Ensina, enfim, de muita coisa, então não saia daí que a gente volta já.
partir de uma ideia, muitas coisas acontecem. No mercado publicitário, isso é matéria-prima. Profissionais manuseiam ideias toda hora. Seja uma peça publicitária, um conceito, desenvolvimento de um programa para televisão, rádio, digital, etc. Porém, essa ideia pode ser compartilhada, utilizada por outra pessoa sem o seu conhecimento, às vezes de forma imediata ou até no decorrer do tempo. Proteja sua ideia com a Entidade Depositária APP. Entidade Depositária APP. A proteção da sua ideia. Estamos de volta com a ABC Com Entrevista. Olha, durante o comercial a gente continua conversando, né? A gente não para. E olha, só um detalhe. Eu não trouxe fotos dos projetos, porque você pode seguir o Instagram lá da Bueno e ver todos os projetos, que hoje é para contar a história. A gente pode até ter um dia para vir falar dos cases, porque é uma das melhores, se não a melhor empresa de cenografia do Brasil. Com certeza você pode conferir os trabalhos lá. Mas antes de a gente falar mais um pouco, mostrar também um pouco mais da Bueno, eu queria falar de uma outra coisa que também me toca, por um lado, de sempre ter sido professor, e talvez vocês também tenham descoberto isso ou potencializado isso na pandemia, que foi a Bueno Ensina. O que é essa Bueno? Isso que eu sei que brilha os olhos de vocês, eu como educador também gosto. O que é a Bueno Ensina? Porque eu acho que isso é um outro legado importante, né? Quer falar um pouquinho, Não, amor? pode seguir. Eu gosto de escutar. A Bueno Ensina, ela nasceu na pandemia, apesar dela ser um desdobramento da Open House, da Bueno e do nosso DNA de fazer o compartilhamento do que a gente conhece, né? Tanto para as nossas equipes, a gente sempre fez isso muito fortemente na Bueno. Na pandemia, a gente resolveu começar a ensinar o que a gente faz, né, de forma online, que foi esse boom do online na pandemia, e nós resolvemos começar a compartilhar tudo que a Bueno faz. Foi uma ideia que surgiu de dentro da equipe, dentro da empresa, a equipe que pensou nisso. Vamos fazer as nossas aulas, já que agora não dá para abrir as portas da Bueno, como a gente fazia antes com a Open House, vamos então mostrar para o mundo, né, o que é fazer cenografia, o que é arquitetura voltada para arquitetura temporária, efêmera, que se fala muito pouco isso no mundo acadêmico. E a gente resolveu fazer esse papel, né? Levar a voz da cenografia. É uma escola de cenografia, gente. É uma escola de cenografia que vai virar universidade. Se prepara. Vai virar universidade em breve, muito em breve. O Lui tem a ver, claro, com legado. Recentemente eu ouvi essa frase, eu super adotei, né? Herança é o que você deixa para as pessoas e o legado é o que você deixa nas pessoas. E isso é muito o que nos fortalece. Eu e o Bueno, a gente não tem filhos, não seres humanos, nós temos os nossos pets, né? O Billy e a Babi de mames. E a gente ficou pensando, o que vai ser da Bueno, né? Quando a gente resolver parar, ou quando Deus resolver parar a gente, como vai ser isso? E a Bueno Ensina vem muito dar essa sequência no nosso sonho, que a gente idealizou lá atrás há tanto tempo, para poder multiplicar profissionais, para poder essencialmente valorizar a nossa área, porque o mundo acadêmico não fala, que arquitetos podem viver disso e viver muito bem. E fazer trabalhos incríveis. E fazer a diferença na vida das pessoas, mas pouco se fala desse negócio. E, por outro lado, multiplicar esse nosso conhecimento e deixar isso como legado. Essa é a Bueno Ensina, Lu. E olha, eu convido vocês a conhecer o Instagram da Bueno Ensina. E para quem trabalha com eventos, cenografia, não pode
perder, porque é fantástico, né? Eu acho que assim, e vocês abraçaram isso muito, né? Assim, a gente curtiu muito, né? E eu que, como falei, gosto dessa área acadêmica, eu acho isso fantástico, porque é um compartilhar de um conhecimento explicando tudo, abrindo mesmo a todos os segredos, vamos dizer assim, de vocês. Eu vou pedir pro Vitão colocar na tela umas fotos aí do Prêmio ABC. Oba. Porque a gente tem a honra, eu falo que eu tenho, é só gratidão a vocês e a honra de poder ter nos nossos palcos a assinatura de vocês. E vocês até nos presentearam também, né, depois com um quadro, né, do último. Mas eu trouxe aqui essa foto, eu acho tão foto linda. linda, Lu, eu não tenho essa foto. Você não tem essa foto? Eu vou te mandar. Ai, como eu tô magra. Nossa, mas você no é olhar de magra, vocês. boa. Esse olhar tá lindo. Tá lindo demais. Eu acho que foi um clique super bem feito pelo R. Schelles, que faz a fotografia dos ele é nossos incrível também. eventos. E no palco, obviamente desenhado aí por vocês, né, do Prêmio ABC. Linda essa vocês foto. já foram homenageados, também já ganharam vários prêmios com os cases de vocês. Passa mais uma, Vitão. Aí tem, acho que uma de vocês é com o prêmio. Que legal. Isso foi no nosso 6º prêmio. É muito importante a gente reconhecer os bons trabalhos, né? E principalmente quando a gente fala dos cases, porque a gente tem aí um grupo de jurados muito grande, que são cricas, são técnicos. Então, quando se dá o prêmio, é muito legal por isso, né? E o que vocês acham? Porque, assim, vocês estão acostumados a fazer grandes prêmios nacionais. Quando vocês viram essa ideia maluca nossa aqui no ABC, o que vocês acharam de tudo isso? Lu, primeiro que eu acho que o nosso reencontro, né? Porque a gente já te conhecia há Sim. muito tempo, e o nosso reencontro foi num dos seus cafés, se eu não me Isso. engano, que eu até conheci os meninos da Insane na Isso. época. Eu até voltei para casa falando pro Bueno, nossa, acho que eu encontrei alguém que defenda o nosso ABC. Isso é uma das coisas que mais me tocou, sabe, Lu? Porque a gente, ao mesmo tempo que a gente valoriza totalmente a nossa região, a gente se ressente de ser pouco absorvida pela região. Nossos Sim. clientes são todos de fora. Era o que as agências também reclamam, né? E aí eu vi que essa dor também estava lá, nesse dia que a gente se encontrou. E aí eu voltei com uma vontade, falando do Bueno, voltei com uma vontade de fazer parte desse grupo, do grupo ABC da comunicação. Falei, a gente precisa fazer parte, a gente precisa fomentar. Se sentiu bem representado, inclusive, muito né? bem representado, Por tudo, né? Exatamente. E foi esse ponto que eu acho que foi assim, o grande match na nossa vida. É se sentir representado, se sentir valorizado e querer estar junto. Vamos junto, vamos fazer pro prêmio, vamos fazer cenografia. O que você quer, Lu? Pede que a gente Não, faz, e assim, né? e a evolução que a gente foi tendo, né, ao longo do tempo. E é que eu falei, e o ano passado, que maravilha, né, que o palco foi ficou, bonito. né? Tão simples e tão eficiente, Mas, tão lindo, mas isso, né? então, mas isso que eu tô dizendo, você falou simples, eficiente e bonito, né? Mas isso tem que saber fazer, né, gente? Não é tão simples assim. E eu falo isso porque, assim, primeiro porque a gente sempre quis também reconhecer as grandes iniciativas, né, aqui do ABC. Então, a gente tem aqui no ABC uma das melhores empresas de cenografia. Então, quer dizer, e muitas vezes as pessoas nem sabiam, né, que estava aqui, né? eu não sabia, não faz Reconhecem o trabalho. Enfim, eu vou também pedir pro Vi rodar um vídeo um pouquinho antigo de vocês, de 30 segundos que apresentava um pouco do que era Bueno. Roda aí, Vitão. Deu uma emoçãozinha. Amo esse vídeo também. Eu acho uma coisa que eu gosto desse vídeo é assim, você vê as pessoas da equipe envolvidas, né, Leila? O tempo todo. O tempo todo, O né? tempo todo. A gente vê isso na montagem, na desmontagem, o cuidado. É muito legal isso, né? É uma grande família, pra falar a verdade, né? A gente às Assim. vezes, a gente até fala família Bueno e depois a gente até fala, gente, mas é mais que família. É. Numa reunião de feedback que a gente teve a semana passada com a equipe, alguém falou isso, gente, é mais que família. Família briga demais. Família às vezes tem muitos desencontros e nem sempre você tem aquela afinidade, né? E a equipe da Bueno, ela é muito alinhada, ela é muito azeitada, né? Somos gente, claro que gente sempre tem Sim, normal, né? Mas o que a gente construiu através da equipe da Bueno é algo que é blindado.
A gente fala que nós somos blindados. A equipe da Bueno é muito única. E vocês fizeram, eu adorei no lançamento o que vocês fizeram com todos os colaboradores, né, que apareceram, chamaram ali na frente, porque eles são, de fato, né, é muito verdadeiro, é autêntico, é muito legal isso. A gente tá quase chegando no final do programa, daria pra falar uma hora, faltou um monte de coisa pra gente falar, né? Mas eu sempre gosto de fazer um ping-pong. Vou começar, e vocês podem definir, quiser cada um responder, um filme que vocês gostam, que marcou vocês. Ai, são tantos, meu Deus, assim, pá! Ai, meu Deus, Lu. Qualquer filme, um que você gostou. Muitos. Pode ser série. Série, pode ser série. Ai, amor, fala algum então. Eu, agora. Filme, não pode ser livro? Pode, vamos então. Ia ser a próxima pergunta. Um livro. Tá bom. O livro, o livro da minha vida é o Físico. Físico, eu também gosto muito. Nossa, e depois ele virou filme, nem se compara, né? Falamos de um filme, pronto. Mas tá bom, o filme. Não, mas são muitos. E um que a gente gosta, que colocou a gente na linha, Hábitos Atômicos, né? O livro porque, que o Bueno da vida é Hábitos Atômicos. Não, eu falei do meu, o Físico. Fala do seu, é verdade. De coração e para dar deixa um de razão, né? Esse seu foi importante também. Eu li por sua Como que chama, Ricardo? Hábitos Atômicos. Hábitos Atômicos. Não conheço esse livro, vou procurar. procurar. Nossa, vale muito a pena a leitura. Uma viagem. Essa pergunta eu não faço pra ninguém, mas como você gosta de viajar, uma viagem que foi marcante? Egito. Egito? Bueno. Eu vou falar que talvez aqui no Peru. Peru? Machu Picchu. Que tem a ver também com o Egito, mas é chocante. Lá, você e a natureza, fiel à natureza mesmo, sabe? Você se sente dentro, é um negócio impressionante. O sentimento. Se eu fosse convidar vocês para jantar, o que vocês gostam de comer? Prato ali principal, aquela culinária que não pode faltar. Eu vou te falar o meu é muito complicado. Hábitos infantis, a Lê fala. Eu falo, paladar infantil como eu? Paladar infantil. Ai, Lu, pode me chamar para uma boa comida italiana, uma massa italiana, tô dentro, um bom vinhinho tinto assim e tá ótimo, vou estar muito feliz, viu? Bom, a gente vai no junk food, né? A gente vai comer um hambúrguer, uma pizza, né, mais Bueno? simples, Tudo um bem. negócio mais... E o que vocês gostam de fazer quando vocês não estão trabalhando? É somente viajar ou tem algum outro hobby que vocês curtem, que gostam de fazer? Ultimamente eu vou falar por mim, né? Leitura, eu gosto muito de ler, é uma coisa que eu tenho hábito, eu gosto mesmo, mas a gente tem visto filmes, ficando em casa, quando a gente consegue um tempo ficar em casa, é dar uma relaxada para assistir série, para assistir filme, mais antigos e românticos, que eu amo, e o Bueno vai na minha, mas a gente jogou basquete muito tempo, que a gente se conheceu. Vocês jogavam basquete? A gente se conheceu na quadra de basquete, né? Nós que legal éramos jogadores federados, eu jogava por São Caetano, ele também, e até... Olha, eu não sabia. E era muito legal, porque sem querer... os dois eram o número 4, né? Mas assim, tipo, pra nós era normal e foi até bacana, né? Tal. Mas, como era lá em São Caetano, né? Dentro do estádio, né, a gente se deparou umas vezes entrando os dois em mão dada, porque a gente ia assistir alguns jogos também, né? Na época de jogos escolares. E a gente jogava direitinho. A gente era meio cestinha. E vocês gostam de basquete? Uma maravilha, a gente adora. E a gente escutava sempre alguém falando, nossa... Os dois são número 4. Porque assim, não por nada. Era a Hortência do basquete na época. Não, jogava e o bem. Oscar do basquete. Jogava assim, bem também. Não, era. Ou era nosso olhar apaixonado? Não, a gente jogava bem. Basquete era muito legal. Nossa. Agora, olha só, essa pergunta profunda. Cenografia é? Experiência, transformação e memória. Muito legal. Quer falar, Bueno? Cenografia é? Ou vamos seguir a relatora? O que me sobra na vida? Eu sou um bom ouvinte, mas ela relatou tudo. Mas eu gostei do que você falou, e memória, amor. né? Porque ela se desmancha. E se não ficar na memória das pessoas, ela morre. Então, a nossa função é fazer com que ela seja memorável. Porque depois, no outro dia, não tem mais nada. Hoje mesmo, né? A gente terminou, né?
Hoje a gente desmontou Concrete, foi um Concrete projeto maravilhoso. E às vezes eu fico, gente, não desmonta, não desmonta. E eu com a equipe hoje, né, falando, né, com a equipe, falei, você vê como são as coisas, né? Assim, é um negócio impressionante, mas a gente vive isso. Quem viu, viu. E quem não viu, nunca mais vai poder ver. Sabe um negócio que nunca mais, porque nunca mais vai ser construído, nunca mais vai ser nada o mesmo, igual, né? Nunca vai ser igual. É o momento, né? E é incrível como para qualquer evento a cenografia talvez seja o ponto mais importante para essa memória, para o ambiente que você está vivendo, para passar aquilo que você quer, né? A gente, obviamente, vai poder fazer uma outra entrevista um dia mais técnica falando sobre isso, porque hoje era para contar a história desses dois, mas tem muito isso, né? O quanto isso é importante para fixar aquilo que o evento está querendo trazer, né? Exatamente. Ela é a moldura. A gente fala que a moldura é o prato da comida bonita, o prato também tem que ser muito bem arrumadinho para aquilo ter um outro sabor. A cenografia cumpre esse papel também. Eu acho que esse é um dos pontos cruciais de quando a gente fala disso, porque é onde talvez você tenha que ter mais cuidado nessa parte, né, da cenografia. Tanto quando a gente fala mesmo do prêmio, o ponto principal é o palco. É dali que tudo vibra, que emana. Exatamente. E quem sobe ali para pegar um troféu, ele vai lembrar daquele palco, recebendo aquele troféu para a vida toda. Por isso que eu gostei quando você falou de memória. Para a gente finalizar, a última pergunta. Que dica que vocês dariam para quem está começando a empreender na área da arquitetura cenográfica? Além, obviamente, de fazer a Bueno Ensina. Mas que dica que você daria para aquele jovem que também está cheio de sonhos de pegar os desenhos do papel e transformar em objetos? Bom, se realmente for um sonho mesmo dele, porque um sonho mesmo, eu acho que persista, sabe? Não desvia, né, assim, o seu desejo, né? Assim, eu acho que uma persistência mesmo foi o que aconteceu com a gente também. E eu complementaria com a curiosidade e a observação. Porque tudo é inspiração. Porque quando a gente até fala aqui, eu brinco sempre disso, quando eu estou falando aqui de viagem, eu não estou falando só de viagem internacional, estou falando de ir para Araraquara, de ônibus, que é uma coisa que a gente ama, porque dá tempo de observar e sentir. A gente está falando de ir para Atibaia. É curtir, mas é observar, que a informação está no detalhe, a inspiração está no detalhe, e a cenografia requer observação e curiosidade. Eu acho que essa é uma dica importante também, né? Bom, muito legal. Meus amigos, eu quero agradecer demais. Daria para ficar conversando horas. Foi gostoso demais relembrar, saber um pouco mais da história de vocês. A Vesa TV, a ABCcom, sempre aqui, casa aberta para vocês. A gente quer trazer muito conteúdo da Bueno para vocês. Obrigado por terem aceito o nosso convite, por esse papo tão gostoso. Obrigada a você, Lu, mais uma vez pelo convite, viu? Muito obrigado também. Tchau, ótimo. gente. Muito obrigada. Tchau, uma ótima noite. E você continua acompanhando a programação da Vesa TV. Como você sabe, uma programação pensada para você que é empreendedor, empresário, para você que trabalha na área de marketing, comunicação, tecnologia, inovação, RH, enfim, uma programação recheada aí para você que quer empreender e entender mais do mundo dos negócios. Se você quiser rever este programa, acesse o YouTube da Vesa TV Oficial, que ele vai ficar lá. Mande também sua sugestão de pauta. Semana que vem a gente está de volta trazendo outras histórias importantes do nosso mercado. Até lá!